Como estão? Nesses tempos que estamos passando e que já vem se prolongando até além do que a gente imaginava ou pensava, tem muitos pontos negativos no que está acontecendo, mas eu estava observando que também podemos transformar alguns momentos em positivos, principalmente aproveitando esse tempo para estreitar os laços da família, recuperar algumas coisas que poderiam ter se perdido durante o tempo, como almoçar juntos, ter um momento para brincar juntos com os filhos, ou conversar com os filhos, no caso mais adolescentes, e, enfim, momento de estreitar laços familiares. E também um momento de desenvolver, de amadurecer, de crescer na nossa vida espiritual. Creio que cultos em família seriam muito bem-vindos e devem ser bem-vindos neste momento, onde a família se reúne em torno da palavra de Deus, em oração, buscando o Criador, o seu Deus, ter uma intimidade maior, aprofundar um relacionamento com Deus. Não só coletivo, em família, mas também individualmente, cada membro da família pode ter o seu crescimento, sim. Basta nós buscarmos isso. Meditar na palavra de Deus, nos aprofundar, orar, enfim, fazer algo com que a nossa vida espiritual seja fortalecida em meio a tudo isso que está passando. E eu estava fazendo uma meditação no Salmo 34, nos versículos 8 a 19, e gostaria de compartilhar com vocês. E vamos aprender um pouquinho. Primeiro, por que é melhor fazer o bem em vez de fazer o mal? Parece que quem faz o bem sempre está em desvantagem daqueles que fazem o mal. Parece, né? Por que é melhor fazer o bem em vez de fazer o mal? Vamos ver, vamos discorrer esse texto aqui, de Salmo 34. Interessante que eu me deparei com uma pergunta nesse salmo, onde o salmista pergunta: quem de vós, quem de vocês quer ter prazer na vida e deseja longos dias para viver em felicidade? Uma pergunta muito direta e objetiva, né? Não tem como responder de outra maneira. Quem não quer uma vida prazerosa, cheia de dias, de anos e de felicidade? Então é uma pergunta que ela ultrapassa os limites de tempo na história humana e sempre será bem-vinda, e com certeza as respostas serão as mesmas. É muito difícil, eu acho impossível quase, de uma pessoa dizer que não quer ter uma vida prazerosa e feliz. Mas, como há gente para tudo, a gente nunca sabe. Mas o interessante é que esse texto, ele nos leva a essa reflexão, ele nos leva a essa meditação de uma maneira muito, vamos dizer assim, fluente. Começa no versículo 8, quando o salmista diz: provai e vede, ou seja, provem e vejam como o Senhor é bom. Então, a afirmação máxima: Deus é bom. E ele diz ainda: como é feliz a pessoa que em Deus se abriga, que em Deus se refugia. Então, a pessoa que tem um relacionamento desta magnitude com Deus é uma pessoa feliz. A pessoa que tem Deus na vida, a despeito de todas as circunstâncias ao seu redor, de tudo que está passando, adversidades ou não, tribulações, lutas, ela pode sim ser feliz, pelo simples fato de que o Criador, que o Deus Todo-Poderoso, está na sua vida. E ele diz mais: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada lhe falta. A quem? Aos que temem o Senhor. E olha a comparação linda que o salmista faz no versículo 10. Os leões podem sofrer de fome, mas para os que buscam o Senhor, nada lhes faltará. Que coisa tremenda!
é um convite a conquistar esse estilo de vida. Parece-me que ele está nos convidando. Quem quer uma vida assim, prazerosa, longa e feliz? Agora, o salmista diz o seguinte, que existem algumas qualificações, algumas exigências para se habilitar para ter essa vida. E ele já começa dizendo assim, temei ao Senhor. Primeira qualificação, primeira exigência, temer a Deus. Lembrando que na palavra de Deus, na Bíblia, a palavra temor não se refere, na maioria das vezes, não se refere a medo, terror, pavor. Não, se refere a uma obediência, a um respeito, a um reconhecimento de quem é Deus. Então, temer a Deus é respeitar, obedecer e também reconhecê-lo, saber quem Ele é. E diz mais, os que buscam o Senhor, nada lhes faltará. Então, a outra qualificação é buscar a Deus. Devo buscar o Senhor. Usar toda a força e a essência do meu ser para encontrar com aquele que é o meu Criador. E que agora eu não quero que seja somente meu Criador, mas que Ele seja o meu Salvador e o meu Senhor, o Senhor da minha vida. E o salmista disse, temei ao Senhor vós os seus santos. A palavra santo na Bíblia, o seu significado não é a pessoa que não tem erro, a pessoa perfeita, a pessoa que não peca. Não, que está a um nível acima de toda a humanidade. Não, a palavra santo, biblicamente, significa separado. Eu sou santo de Deus. Por quê? Não é porque eu não tenha erros, pecados, não. É porque eu separei a minha vida. Eu separei a minha família e coloquei nas mãos de Deus. Se você fez assim também, a Bíblia diz que quem entrega-se nas mãos de Deus, quem se separa para Deus, quem deixa Ele ser Senhor e Salvador da sua vida, esse é uma pessoa santa, ou seja, uma pessoa separada para Deus. Simples. É que a gente tem alguns conceitos que a gente não sabe de onde tira. Enfim, santo, para recapitular, não é uma pessoa sem pecado ou perfeita, mas santo é uma pessoa que deixa Deus dirigir a sua vida, que em meio às suas imperfeições, os seus erros, os seus pecados, ele tem consciência de que deve deixar que Deus seja o juiz, o guia, o diretor, o Senhor da sua vida. Ok? Diz também que os que buscam o Senhor, nada lhes faltará. Eu me lembrei do que o profeta Jeremias tem registrado no capítulo 29 do seu livro, nos versículos 12 ao 14, sobre como buscar o Senhor. O próprio Deus, usando a pessoa do profeta, ele fala ao seu povo: então vocês vão me invocar e vão se chegar a mim para orar. E olha o que Deus diz: eu vos darei toda a atenção. Vocês me buscarão e me encontrarão. Quando, Senhor? Como? Quando vocês me buscarem de todo o coração. Aí Deus ainda continua falando, dizendo: eu me deixarei ser encontrado por vós, confirma o Senhor. É interessante isso. O próprio Criador se colocando à disposição dos seus filhos, das suas criaturas, de nós. Ele diz: vocês vão me buscar e vão me achar, eu vou me deixar encontrar por vocês. Mas não é uma busca de qualquer maneira, superficial ou despretensiosa, mas sim uma busca que usa todo o meu ser, toda a minha essência para encontrar o Senhor. Me buscares de todo o coração. Lembrando que também o texto bíblico ou a palavra de Deus, quando fala de coração, nas grandes vezes, no grande número de vezes, ou na maioria das vezes, ela não se refere ao músculo que nós temos no peito, não. Ela se refere ao sistema que comanda o ser humano, que é formado pela nossa razão, as nossas emoções, a nossa vontade e a nossa consciência.
Ou seja, coração é o sistema que comanda o ser humano. É o que os idiomas originais da palavra de Deus nos dão esse significado. Então, quando nós buscamos a Deus, buscamos com toda a nossa vontade, com todos os nossos sentimentos por Ele, mas também uma busca racional, inteligente. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, que o nosso culto a Deus não pode ser um culto qualquer, é um culto racional, não é um culto louco, fanatizado, não. É um culto racional, eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Eu tenho entendimento do Deus que eu estou adorando, buscando ou servindo. Eu sei quem é Ele. A inteligência que Ele mesmo me deu me leva a conhecê-lo, a saber quem Ele é. O culto a Deus é um culto racional, inteligente. É por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos guardar o nosso coração com todo cuidado, porque é dele que procedem as fontes da vida, é do nosso coração, ou seja, esse coração, a nossa razão, nossa emoção, a nossa volição, a vontade, a nossa consciência, esse coração deve ser guardado. Nós temos que guardar a nossa mente de coisas ruins, de coisas más. Nós temos que guardar os nossos sentimentos de coisas ruins e más. Nós temos que usar a nossa vontade para querer coisas boas, coisas de bem e não ruins ou coisas más. Busquem o Senhor com todo o teu ser e Ele se deixará achar. Você o encontrará. E nós podemos ver que o salmista, ele, a partir do versículo 11 do Salmo 34, ele vai nos colocar algumas práticas básicas da pessoa que teme a Deus. O que a pessoa que teme a Deus deve fazer? Acompanhe comigo. Filho, vinde e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem de vós quer ter prazer na vida e deseja longos dias para viver em felicidade? Atenção. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem falsamente. Aparta-te do mal e pratica o bem, busca a paz e empenha-te por conquistá-la. Podemos resumir que o salmista nos indica basicamente duas práticas de quem teme a Deus ou quem quer temer a Deus. A primeira, guardar a língua do mal. O que ele está dizendo? Olhe bem o que você fala. Observe bem. Cuidado com o que você diz. Cuidado com suas palavras. Tenha muito cuidado. E o segundo, apartar-se do mal, se afastar daquilo que é mal, daquilo que é ruim. Ora, por que ter cuidado com o que falamos? Porque no contexto bíblico, o próprio Jesus falou algo que foi registrado no Evangelho de Lucas 6,45, que daquilo que há em abundância no nosso coração, é disso que fala a nossa boca. Muita gente diz, eu não posso conhecer a pessoa, o que ela tem por dentro, quem ela é realmente, porque eu só vejo o exterior. Mas a Bíblia diz que nós podemos conhecer as pessoas pelo que elas falam, por suas palavras também. A Bíblia diz que quando nós estamos descontraídos e falamos, vamos acabar falando e revelando o que tem no nosso interior, no interior do nosso coração. É o que a palavra de Deus diz, e eu creio nisso. Mesmo que a pessoa esteja sendo falsa em suas palavras, ela está expressando aquilo que está dentro do coração dele, ou seja, a falsidade. Então temos que cuidar de nossas palavras. As nossas palavras são muito sérias. Vocês sabem disso. Eu não vou falar sobre as palavras em si, mas você sabe que uma palavra mal colocada pode causar até a destruição de uma vida, de uma família, de uma pessoa. Você sabe disso. Uma fofoca pode destruir a honra de um ser humano. Então, aqueles que temem a Deus, aqueles que obedecem e respeitam a Deus, eles cuidam o que falam.
palavrões, palavras pejorativas, depreciativas, que colocam os outros para baixo, que falam dos defeitos dos outros. Isso não é legal numa pessoa que teme a Deus, uma pessoa que respeita a Deus e que obedece a Deus e que reconhece Deus como o seu Senhor. Cuidado com o que você fala, até com seus filhos. Tem pais que chamam seus filhos de demônios, de pragas. Puxa, minha gente, que tipo de palavreado é isso na boca de uma pessoa que teme a Deus? Claro que não. Nossas palavras têm que ser palavras que no mínimo, não coloquem ninguém para baixo e nem sejam destrutivas ou depreciativas. No mínimo não pode ser assim. Se você não tem nada de bom para dizer, se eu não tenho nada de bom para dizer, então é melhor ficar calado. É ou não é? E diz ainda mais o salmista que deve apartar-se do mal, se afastar do mal. Olha, o texto em Provérbio 27:12 corrobora com isso, dizendo o seguinte: o sábio, o prudente, ele vê o mal e se afasta, se esconde. Mas os insensatos, os tolos, eles passam adiante e sofrem as consequências. É interessante. A própria palavra nos orienta. Você viu aquilo errado, não é para fazer, isso não é para ser dito, isso não é para fazer assim, isso está errado, é melhor afastar-se. Porque quem teme a Deus, quem respeita a Deus, quem realmente serve a Deus com toda a sua vida, ele se afasta do mal. E tem mais. Existem resultados e benefícios na vida dos que temem a Deus. Os olhos do Senhor contemplam o justo, seus ouvidos estão atentos ao seu clamor por socorro. A face do Senhor está contra os que praticam o mal. Suplicam os justos, e o Senhor os ouve e os liberta de todas as suas aflições. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo enfrenta muitas adversidades, mas de todas elas o Senhor o liberta. Resultados e benefícios daqueles que são bons, aqueles que praticam bem e temem a Deus. Primeiro, Deus vê as suas vidas. Deus está com seus olhos voltados para o que está acontecendo nas suas vidas. Deus ouve as suas orações e as responde. Deus liberta essas pessoas que confiam nele e se entregam a ele de todas as suas aflições. Deus está junto dessas pessoas e os salva. Deus os liberta de todas as adversidades. Agora, um parêntese importante. Você veja que Deus os liberta de todas as aflições. Tem aflição na vida de quem teme a Deus. Tem aflição daqueles que são de Deus. Diz que Deus livra eles de todas as adversidades. Existe adversidade na vida das pessoas que são de Deus, que temem a Deus, que confiam em Deus. Então a Bíblia é clara. Não há nada que esteja acontecendo no mundo que esteja alheio a quem conhece a palavra de Deus. Tem tribulações, tem adversidade, tem aflições, mas Deus está conosco e Ele nos livra de todas. Por isso, para finalizar, o livro, a carta do apóstolo Tiago, do capítulo 4, 17, diz o seguinte: reflitam sobre isso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, você sabe o que é certo, você sabe o que é correto, sabe o que deve praticar, então pratique, faça, e Deus estará contigo. Com certeza, a tua vida agradará muito o Senhor e o Senhor se agradará de ti, e vai guardar as nossas vidas como aquele valor que só Ele sabe dar por nós. E nós seremos sempre ouvidos do Senhor. Nós sempre seremos ouvidos por Ele e teremos a sua atenção e o seu auxílio em todos os momentos das nossas vidas. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus.